Olá, pessoal! Aqui é a professora Raquel, do canal Ensinando Ciências. Vamos pensar em uma aula sobre o sistema nervoso? Será que todo mundo tem sistema nervoso? Todos os animais? Então, lembre-se de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar, se você gostar. Vamos lá! Quando nós falamos em sistema nervoso, geralmente a gente fala do sistema nervoso nosso, dos seres humanos, mas esquecemos que muitos outros animais também apresentam um sistema nervoso. E daí é importante lembrarmos que muitas vezes classificamos os animais em vertebrados e vertebrados. E para essa situação é interessante essa classificação, já que há uma diferenciação entre o sistema nervoso dos invertebrados e dos vertebrados. Só para lembrar, o sistema nervoso é uma rede formada por nervos e cérebro é chamada de sistema nervoso. Vamos lá para o sistema nervoso, então, dos invertebrados. Quando a gente pensa sobre isso, nós nos damos conta, então, que esses animais também apresentam sistema nervoso. E isso muitas vezes não é trazido para a sala de aula. Muitas vezes até os próprios livros didáticos não trazem essas informações ou esse conhecimento. E é importante ressaltar isso para os nossos alunos. Então, aqui nós temos dois tipos simples de sistema nervoso, que é de uma planária e de um gafanhoto, que é baseado em gânglios nervosos. Então, compreender esses sistemas mais simples talvez nos faça ou se torne mais fácil compreender o nosso sistema nervoso, principalmente o sistema nervoso dos mamíferos, tá? Então, eu acho de extrema importância, eu penso que é de extrema importância nós trazermos para a sala de aula isso aqui também. Daqui a pouco, convidar os alunos para escolher alguns animais específicos e que eles consigam, então, verificar como funciona o sistema nervoso dentro desses animais, né? Inserido nesses animais. Você pode delimitar quais animais seriam, mas trazer essas informações para a sala de aula. Depois, lá nos vertebrados, o sistema nervoso ele é baseado, então, em cérebro e medula espinal, né? O cérebro, então, que é onde está o centro, né? Que é a região central, então, desse sistema nervoso. E a medula espinal, então, que permite que esse sistema nervoso consiga se espalhar por todo o nosso organismo, ou pelo organismo de outro animal que nós estamos pensando nesse momento. Basicamente, é dessa forma que se dá ou ocorre o sistema nervoso, principalmente em mamíferos. Então, essa comparação também é muito interessante, né? Verificar qual a diferença entre esse sistema nervoso, então, dos vertebrados e dos invertebrados, e como ele funciona. As reações e as células nervosas são as mesmas, mas o funcionamento dele é diferente. Esse material é da Enciclopédia Britânica. Se vocês quiserem acessar, tem mais algumas informações mais lá no site deles. Outro fator interessante com relação ao sistema nervoso, e daí aqui eu trago principalmente o sistema, focando no sistema nervoso dos vertebrados, é que nós não nos damos conta, muitas vezes, que esse sistema é formado a partir do momento da concepção. Então, pensando um pouquinho em nós aqui, seres humanos, esse sistema ele vai ocorrer após a formação do embrião. Inicialmente, nós vamos ter, então, um embrião, que vai ser um aglomerado de células, e o sistema nervoso, ou o cérebro, começa a se desenvolver a partir da terceira semana, né, dessa concepção. E esse desenvolvimento se dá inicialmente pela diferenciação celular e a formação de uma placa neural, né, no dorso desse embrião, que vai sofrer uma invaginação e formar o que nós conhecemos como tubo neural. Então, aqui a gente tem uma imagem dessa formação desse tubo neural e é importante pensarmos isso ou construir isso com nossos alunos. Então, que esse sistema ele não vem pronto, ele é produzido e que podem acontecer erros aqui também
nesse desenvolvimento desse sistema e a importância que, desde a formação, esse sistema então consiga ter os nutrientes necessários, não tenha contato com substâncias que não sejam as ideais para o seu desenvolvimento e crescimento. Então, essas coisas podem ser trazidas para a sala de aula. Com a construção do tubo neural, esse tubo neural ele vai estar, então, cheio de líquido amniótico, inicialmente. Você já parou para pensar qual é a composição do líquido amniótico? Poderíamos trazer isso para a sala de aula. E a partir da 4ª semana, então, da formação, já vamos ter a presença do encéfalo e da medula espinhal. E a partir da 7ª semana já é visível, então, né, através da função de exames, as principais partes cerebrais. E a partir daí se dá todo o crescimento e desenvolvimento, então, desse sistema nervoso em nós, seres humanos Homo sapiens. Então, a importância disso na sala de aula, né? E eu penso que se a gente trazer para a sala de aula o processo inicial até o processo final, junto a isso, nós conseguimos trabalhar as estruturas essenciais que fazem parte desse sistema. E não chegamos na sala de aula só com um sistema, com um modelo, um desenho ali pronto no livro e algumas estruturas que nossos alunos devem aprender, mas sim compreender como ocorre essa concepção. Mesmo no 6º ano, eu penso que de uma forma simples é possível sim fazer isso, inclusive trazendo para a sala de aula o tamanho do embrião ao longo do tempo, né? Com modelos que eles mesmos possam criar ou outros objetos que sejam comparados ao tamanho desse embrião. Penso que é possível fazer algo bem interessante e bem que traga o desejo de aprender desses alunos e alunas. Aqui eu gostaria de ressaltar uma neurocientista brasileira, que é a Suzana Herculano, que trabalha só sobre o sistema nervoso, faz pesquisas sobre o sistema nervoso e ela, se você der um Google ou mesmo ir lá no YouTube, tem vários artigos dela e vários vídeos. E ela faz contagem de neurônios em diferentes animais. Por exemplo, gato, cachorro e outros animais. Então, tem vários artigos sobre isso. E vídeos também dela explicando como ela faz essas contagens. Isso é bem interessante, porque nós temos daqui a pouco animais que convivem conosco, por exemplo, gato, cachorro, né, entre outros, que também apresentam um sistema nervoso muito parecido com o nosso e, no entanto, não conseguem fazer tudo que nós fizemos. Por exemplo, cita aí a questão da linguagem e o acúmulo de conhecimento. Então, também trazer para a roda de discussão em sala de aula o que faz com que nós, seres humanos, não que sejamos especiais, mas que conseguimos ser diferentes, né? Mesmo sendo mamíferos, dos outros mamíferos que estão aí no nosso convívio. Então, mesmo com um sistema nervoso presente em ambos, né? Nesses gatos, nesses cachorros e em nós, seres humanos. Acho que pensar sobre isso traz uma discussão muito interessante para a sala de aula. Outra dica é um documentário chamado A Vida Secreta do Cérebro, que é dividido em 5 episódios e está disponível no YouTube. Ele está em inglês, mas é possível você ativar a legenda e então ter a legenda em português. E ele traz em cada episódio, então, um pouco sobre a compreensão do cérebro, do nosso cérebro em cada fase que nós passamos, desde bebê até o cérebro de um idoso. É um documentário bem interessante, se você quiser acessar. Eu indico para você, professor e professora, e é um pouco mais complexo, né, para os alunos. Mas se você quiser se arriscar, vai lá, é um material muito bom. E como última dica, fica um filme que vai tratar da questão do Alzheimer. É um filme bastante interessante. Eu assisti todo ele. Ele tem indicação para 14 anos, então ele é um pouco complexo,
para um sexto ano, mas eu indico para você, professor e professora, para compreender um pouquinho sobre o Alzheimer. Se você nunca teve contato com alguém ou nunca vivenciou esse tipo de situação, talvez assistindo o filme você consiga perceber como algumas doenças, apesar de serem conhecidas por nós, pela ciência, não existe uma forma de cura. Infelizmente, o Alzheimer ainda é uma delas. E como ela ocorre no transcorrer, como se desenvolve o transcorrer da doença. É um filme que a protagonista ela não se coloca como vítima, inclusive ela é uma professora da universidade que trabalha na parte de neurociência e compreende o que está acontecendo com ela. E ela faz várias coisas para tentar impedir com que o Alzheimer vá progredindo. Bastante interessante. Se você tiver um tempinho no final de semana, aproveite para fazer isso. Certo, pessoal? Então, mais uma vez, obrigada. Lembre-se de cuidar de si e dos outros. E vamos tentar trazer o sistema nervoso para os nossos alunos no sexto ano. Valeu!